Vamos para o nosso pré-jogo. O Fluminense, nesse Brasileirão, já enfrentou o Bragantino, o Bahia em Salvador, enfrentou o Vasco, enfrentou o Cerro Porteño, lá no Paraguai, Corinthians em Itaquera, Sampaio Corrêa. Aí teve também o Alianza Lima, teve o Colo-Colo, que o Fluminense venceu jogando em casa, o Flamengo no Campeonato Carioca, mas onde que eu quero chegar? De todos esses clubes, Flamengo, Alianza Lima, Colo-Colo, Flamengo, né? Nosso maior rival, Corinthians, time muito abaixo, um dos piores Corinthians dos últimos anos, mas venceu o Fluminense por 3-0. Mas de todos esses clubes que o Fluminense enfrentou, até agora o Fluminense vai ter o adversário mais difícil nessa quinta rodada do Campeonato Brasileiro. O Atlético Mineiro, o Galo de Gabriel Milito, é o maior adversário no ano, é o primeiro grande adversário no ano do Fluminense nesse ano de 2024. O Fluminense não está num momento legal, mas o Atlético Mineiro está. Aí isso só dificulta mais esse jogo deste sábado, às 16 horas, pela quinta rodada. E para piorar, o jogo não é no Maracanã, né? Com todo respeito ao Kleber de Andrade, Cariacica, o povo do Espírito Santo, não é o estádio do Fluminense, né? Não é o estádio, se Deus quiser vai estar lotado, mais de 20 mil pessoas, mas não vai ser no Maracanã, perto da sua torcida, podendo botar 50, 40 mil tricolores no Maracanã. E isso só dificulta mais ainda. E a situação, jogadores veteranos, jogadores que foram poupados, estão voltando, a boa fase do Atlético, um time que está a 10 jogos sem perder. É um jogo complicado, mas ele pode dar uma virada de chave para o Fluminense. Esse jogo, mesmo com toda essa dificuldade, pela qualidade do adversário, pode dar uma mudança de chave. Pode dar mais confiança ao Fluminense, pode mostrar o que o Fluminense pode apresentar e fazer ainda nessa temporada, dar um ânimo ao torcedor. Torcedor olhar, porra, tô meio desconfiado do Fluminense, mas o Fluminense ganhou o Atlético Mineiro, de Paulinho, de Hulk, de Scarpa, Saravia. O Fluminense ganhou do Gabriel Milito, chegou lá e o Fluminense deu uma sapecada nos caras. E você imaginar numa possibilidade do Fluminense ainda ser campeão esse ano, coisa que não foi no Campeonato Carioca. Aí aumenta a tua esperança em Copa do Brasil, aumenta a tua esperança no Campeonato Brasileiro, ou pode, Deus nos livre e nos guarde, em uma derrota para o Atlético Mineiro, como foi no último jogo para o Corinthians por 3-0, você achar que esse ano não vai dar pra gente. Ou a gente se reforça no meio do ano, ou traz uns zagueiros aí, ou troca o treinador, traz um outro. Depende. Eu acho que em termos de confiança e perspectiva, esse jogo é importantíssimo pro Fluminense. Pra mim, mesmo pegando o Flamengo lá no início, é o início de ano, o Flamengo ainda se adaptando, novo treinador, esse negócio todo, o Tite tinha acabado de chegar. Campeonato Carioca não é um parâmetro assim pra gente dizer se o Fluminense tem, né? E o Fluminense até perdeu pro Flamengo no início do ano no Campeonato Carioca, teve resultados ruins contra o Flamengo, mas não tem, né? O jogador chegando depois de férias prolongadas por causa do Mundial, então a gente até entendeu para a derrota do Flamengo, para o Flamengo, se dá para entender perder para o Flamengo, mas esse jogo contra o Atlético pode dar uma clareza do que vem pela frente, o que o Fluminense pode ainda apresentar nesse ano de 2024. Então o jogo é nesse sábado, às 16 horas, no Kleber de Andrade, com transmissão pelo Premier, somente pelo Premier. Para piorar, a arbitragem é do Rafael Caos. É Klaus, mas eu gosto de usar o termo Caos, porque ele coloca o caos no jogo em que ele apita o jogo do Fluminense. Então o Rafael Klaus já é um agravante de notícia ruim. O Atlético Mineiro é o segundo colocado, é o vice-líder com 1 ponto atrás do Botafogo, tem 8 pontos. Fez 7 gols e sofreu apenas 1. Em comparação ao Fluminense, o Fluminense é o 16º, está a 1 ponto da zona de rebaixamento, com 4 pontos
É importante a vitória nesse jogo, porque o jogo conta como se fosse em casa. Na segunda rodada, no segundo turno, é lá em Minas, no estádio do Atlético. Esse jogo, independente se é Kleber de Andrade ou Maracanã, é jogo em casa. O Fluminense fez 5 gols, em comparação ao Atlético que fez 7, mas o Fluminense tomou 8. O Atlético Mineiro só tomou 1 gol, o Fluminense tomou 8 gols. Então mostra deficiência no setor defensivo. Daí você vai pegar um adversário forte no ataque, com uma defesa que sofreu 8 gols no Campeonato Brasileiro até aqui. A diferença de 8-1. Então é uma mudança de chave. Então o Fluminense vem de derrota no Campeonato Brasileiro para o Corinthians por 3-0 lá em Itaquera. E vitória na Copa do Brasil com time praticamente reserva. Teve muitos jogadores que foram poupados. Venceu o Sampaio Corrêa por 2-0. Fez um primeiro tempo razoável para bom e um segundo tempo muito ruim. O Galo vem de vitória contra o Cuiabá, 3-0 no Campeonato Brasileiro, e vitória na Copa do Brasil por 2-0 em cima do Sport. São 10 jogos sem perder. Ainda não perdeu sob o comando do Gabriel Milito. Ele está uns 30 dias no Atlético Mineiro e ainda não sabe o que é derrota. Acho que são 7 vitórias e 3 empates para o Atlético Mineiro com Gabriel Milito. Pode ser que o Gabriel Milito dê um descanso para o Saravia e para o Paulinho. Aí no lugar do Saravia entraria o Mariano na lateral direita. Não sei se isso é um desfalque. O Mariano ainda tá velho, mas tá bom. E o Vargas entraria no lugar do Paulinho. O Paulinho tá numa fase espetacular. O Vargas ia cair o nível do time, mas ainda não tá certo. Porque o Atlético tá querendo essa liderança. Então pode ser que eles coloquem o time titular contra o Fluminense. Mas caso ele poupe o Saravia e o Paulinho, entra Mariano e Vargas. O desfalque certo é do Bruno Fux, o zagueiro, suspenso, foi expulso no jogo contra o Cuiabá. E tem o retorno do Gemerson. O Gemerson foi poupado na Copa do Brasil contra o Sport e retorna agora contra o Fluminense. O Gemerson que é o zagueiro titular. Então o Gemerson está de volta. O Fluminense tem Mas vamos falar da escalação antes de entrar no Fluminense. Escalação do Atlético. Ele deve ir a campo com o Everson no gol. Na lateral direita, Saravia ou Mariano. A dupla de zaga formada por Gemerson e Bataglia. E na lateral esquerda, o Arana. Meio de campo com Otávio, Alan Franco, Zaratio e Scarpa. Um pouquinho mais à frente, Hulk e Paulinho, ou o Vargas. Esse é o time do Gabriel Milito. Então, 2 atacantes, Hulk, o Paulinho ou o Vargas, o Scarpa, que cai muito ali pelo lado direito, meio de campo forte com o Otávio e com o Alan Franco, o Arana na lateral esquerda, o Saravia na lateral direita, laterais agressivos que sobem no apoio. Por isso que o Fernando Diniz, na minha opinião, vai com o Guga na lateral direita. Não tem como escalar o Marquinhos ali de lateral, muito por causa dessa agressividade que o Arana traz e o Paulinho ali caindo pelo lado esquerdo. O Fluminense tem que se resguardar disso aí. Vamos falar do Fluminense. O Fluminense tem os retornos de titulares que foram poupados na Copa do Brasil, como o Felipe Melo, o Manuel, o Marcelo. É uma dúvida, ainda não temos a certeza, porque ele chegou para treinar, só treinou uma vez, só treinou na sexta-feira, um jogo no sábado. Ele veio de viagem foi para a Espanha, assinatura da renovação de contrato de seu filho, não treinou, praticamente só teve um treinamento, então ainda não temos a certeza que o Marcelo jogue. Na minha opinião, o Marcelo cansado, de viagem, sem treinar, é 1000 vezes melhor do que o Diogo Barbosa, sem querer nada para o ataque nem para a defesa. O Diogo Barbosa, no último jogo contra o adversário, que estava todo recuado no setor defensivo, não foi nenhuma vez na linha de fundo. É inadmissível. Então, finalmente, chegou ao Fluminense o Diogo Barbosa do Grêmio. Tanto a torcida do Grêmio detestava. É impressionante. Com o Sampaio Corrêa, em momento nenhum, parecia que não tinha lateral esquerdo dentro de campo. Então o Marcelo ainda é dúvida. Tem o retorno do Ganso, que é importante, e do centroavante. No último jogo tivemos Renato Augusto de falso 9. Agora temos um verdadeiro camisa 9? Não, camisa 9 está afastado. Agora o 14 está de volta ao ataque do Fluminense, faz gol pra caramba. Então esses jogadores foram poupados na Copa do Brasil, contra o Sampaio Corrêa, retornam contra o Atlético Mineiro e está mais do que certo. É jogo grande, é para jogador grande. Pendurados Ganso e Lima,
Esses dois estão certos, tá pendurado, não sei se tem mais alguém. E o Fluminense tem um desfalque, vou falar a lista de desfalques, que é grande. Marlon, Samuel, fratura no pé, André, joelho, Gabriel Pires, joelho, Keno, tá aí na transição ainda, tá próximo de retornar, JK afastado, só Deus sabe quando volta, por tempo indeterminado, Lelê, joelho, contusão séria, e Thiago Santos também machucado. Então, provável time do Fluminense para encarar o Atlético Mineiro é praticamente o que o Fernando Diniz gosta de colocar em campo. É a permanência do Lima no meio de campo, é a dupla de zaga formada com Felipe Melo e Manuel, Marquinhos ali na ponta direita. Vamos lá. Fábio no gol, na lateral direita o Guga, a dupla de zaga Felipe Melo e Manuel, na lateral esquerda Marcelo ou Diogo Barbosa, meio de campo com Martinelli, Lima e Ganso. Mais à frente nós temos o Cano como referência, Arias e Marquinhos. Esse é o provável time para encarar o Atlético Mineiro. Esse time, essa escalação, na minha opinião, para encarar um time como o Atlético, serve para Sampaio Corrêa, clubes medianos assim, mas para encarar o Atlético Mineiro na fase que o Atlético Mineiro tá, eu colocaria mais uma peça no meio de campo. Eu colocaria o Alexander. Ou quer manter o 4-3-3? Show de bola, manter o 4-3-3. Quer insistir nisso? Quer despovoar o meio de campo? Não quer ter o jogador combativo ali marcando? Tira o Lima. Tô pegando no pé do Lima mesmo, tá? Eu sei que alguém vai comentar no vídeo aí, tá pegando no pé do Lima, tô pegando mesmo. Então tira o Lima e coloca o Alexander. Tá voltando de afastamento, entrou no último jogo com muita vontade, quer dar uma resposta pro treinador, pra torcida, mostrar que tá querendo, é jovem, sabe marcar, tem um bom passe, participa mais do jogo do que o Lima. O Lima é um grande o Lima, ele participa, é muito bom em chutes de longa distância. Ele faz gol, chuta de longe, ok, beleza, e tem a sua utilidade. Entrando no segundo tempo, ok, mas começar um jogo tendo o Alexander no banco, meu amigo, Alexander, não penso duas vezes, é Martinelli, Alexander e Ganso. Melhor, tira um dos atacantes, coloca mais uma peça no meio de campo, bota o Terãs, bota mais alguém no meio de campo. Eu acho que seria interessante o Fluminense rivalizar no meio de campo por ocupação de espaço. Colocar um 4-4-2, 4 jogadores no meio de campo para marcar, para roubar bola, para combater, para chegar, para se aproximar da área adversária. Mas precisava de mais gente ali no meio de campo. Para um adversário tão qualificado como o Atlético Mineiro, escarpa para um lado e para o outro. Paulinho ou Vargas ou o Hulk também se movimenta bastante. E a exposição da defesa. O Fluminense tomou 8 gols no Campeonato Brasileiro até aqui, o Atlético só tomou 1. Então mostra a fragilidade da defesa do Fluminense com os zagueiros, né? O Manuel e o Felipe Melo são zagueiros lentos, né? Recomposição. Também eu colocaria o Felipe Andrade, que é jovem, diminuiria a idade da defesa. Há uns questionamentos na escalação, mas a gente vai na fé que vai dar tudo certo, mas vai ser um jogo complicado, irmão. Vai ser um jogo bem difícil e importante em termos de perspectiva aí que a gente pode ver pela frente de Fluminense. Deixa o like, se inscreva no canal, compartilha, clica no meu link aqui embaixo na descrição, caso você compre qualquer produto pela Amazon, dá essa moral pra gente. Tamo juntos? Se inscreveu? Tô indo nessa. Até o próximo. Até a vitória do Fluminense. Vamos depenar o Galo. Flui!